Fala, gente boa. Bom, eu acredito que pelo menos uma pessoa entre vocês que estão tendo a paciência de ver esse pobre anônimo youtuber deve ser nascida no Paraná. Então, como para quem é nascido no Paraná, com certeza já é bem familiarizado com essa música que irá tocar agora, tá? E para quem não conhece, né, eu lhes apresentarei esta música, tá? Só um instante, tá? Só um pouquinho. Sim, consegui. Opa, aqui a música. Seu motorista, toque o carro, me tire deste lugar. O nome da música é Bicho do Paraná, tá? Me leve a bom motorista pro outro lado de lá. Quem está cantando é esse rapaz aí, barbudo, né, da foto, o João Lopes. É uma espécie de hino não oficial do estado do Paraná, essa música, tá? A vida pra mim na cidade grande tá difícil pra danar. A gente que nasceu no mato tem que morar. No mato a gente se ajeita, tudo que se planta dá. Quero voltar pra minha terra, do norte do Paraná. A tal terra que ele está dizendo é Rolândia, né? Uma cidade colonizada por alemães, Rolândia. O tal lugar que ele está se referindo é o Rio de Janeiro, tá? Então, daqui a pouco eu contarei melhor essa história, né? Essa é uma história verídica, tá? Bom, pessoal, até tem um segundo vídeo, tem até um outro vídeo aqui, tá? Que é desse rapaz aí, o João Lopes, ele se apresentando com uma banda de Curitiba chamada Rock do Galpão, né? Caso eu não esteja enganado, essa banda, né, que é de Curitiba, né, como eu disse ainda há pouco, como eu acabei de dizer, ela, Rock do Galpão, ela regravou, fez uma versão atualizada, digamos assim, dessa música, né? Bom, mas afinal de contas, quem que é esse maluco? Quem que é o tal do João Lopes? Bom, o João Lopes, ele nasceu, embora ele tenha passado boa parte da vida dele morando em Rolândia, como eu acabei de mencionar, ele nasceu ele era californiano, por incrível que pareça. Um californiano cantando sobre o Paraná, sobre o interior do Paraná, certamente agora devem estar com o mesmo nó, com o mesmo nó na cabeça de quem fica, de uma pessoa que acabou de ler algum texto da Ilanil Coelho. Para quem não sabe, Ilanil Coelho é uma professora do curso de História, da Faculdade de História, lá do curso de História da Univille. Mas voltando, né?
desfazendo esse nó na cabeça de vocês, tá? Ele era da Califórnia, mas não é aquela famosa Califórnia dos Estados Unidos, aquele famoso estado americano. Na verdade, o nosso amigo João Lopes da Silva, esse é o nome completo dele, ele era natural de uma cidadezinha chamada Califórnia. Obviamente, que fica, obviamente, numa região do Paraná conhecida como Norte Pioneiro. Bom, essa cidadezinha de Califórnia, pasmem, ela foi criada, ela foi fundada em 1942, pasmem, por um francês. O nome desse francês, ele era engenheiro, e o nome dele era Albert Plessis. Esse é o nome do fundador dessa California Cover, vamos dizer assim. E os primeiros colonizadores do que hoje é essa cidadezinha de Califórnia não foram franceses, por incrível que pareça. Foram pessoas migrantes vindos de Minas Gerais. Então, os primeiros colonizadores, primeiros ocupantes do que hoje é essa cidade, eles eram mineiros, né? O fundador, né, o chefe, vamos dizer assim, era francês e os colonizadores eram mineiros. Mas voltando, essa cidade de Califórnia, ela tem hoje uma população de 8.533 habitantes. Isso era a população que havia ali em 2019, portanto já há 4 anos atrás. E que não deve ter se alterado tanto assim, né? Como eu disse ainda há pouco, uma cidade muito pequena, uma cidade rural, e a título de comparação, a população dessa California Cover, da Califórnia Paranaense, ela é menor até do que a população do bairro Anita Garibaldi. Em junho de 2021, que foi a última contagem, a última vez que a população, né, do Anita Garibaldi foi contada, naquela ocasião, há 1 ano e 8 meses atrás, a população do Anita Garibaldi era de 9.166 moradores. Então, caso essa cidade de Califórnia fosse um bairro de Joinville, ela seria apenas o 31º em matéria de população. Então é um lugar muito pequeno mesmo, né? E com relação ao João Lopes da Silva, ele nasceu no dia 25 de maio de 1950. E ele iniciou a vida dele, como praticamente todos os moradores de Rolândia, né, boa parte dos moradores de Rolândia, ele era agricultor, ele era de uma família de agricultores, e durante um certo tempo, na juventude dele, ele foi hippie. E, curiosamente, ele praticamente desde que ele se conhecia como gente, ele sempre gostou de música e ele era um músico autodidata. Ele aprendeu a tocar, principalmente tocar violão, de maneira própria. E não teve aula de música, nada disso, né? E, curiosamente, embora ele, desde que ele se conhecesse como gente, ele já gostasse de música, ele já tocasse violão, só em 1978 é que ele iniciou a carreira de músico, apresentando-se em Curitiba, por iniciativa do Ivo Rodrigues, que era vocalista de uma banda de rock chamada Banda Blindagem. E só em 1981, é que o primeiro disco do nosso amigo João, o João Lopes da Silva, foi lançado. Justamente essa foto que vocês viram nesse vídeo é justamente a capa do primeiro disco dele, desse disco de 81. E justamente essa música, Bicho do Paraná, ela fez parte, ela é uma das faixas desse primeiro disco do João Lopes. E embora ele em mais de 40 anos de carreira, curiosamente, além desse disco de 81, ele só gravou mais 5 discos. O disco mais recente dele é Vamos Cantar, que é um disco lançado em 2013. Infelizmente, esse acabou sendo o último disco dele, porque ele faleceu em 18 de maio de 2020, vítima de um câncer de pulmão. E ele, como eu disse, durante enquanto, né, aquela música estava tocando, essa música ela se tornou uma espécie de um hino não oficial do estado do Paraná. Por quê? Porque nos anos 80, o hoje extinto Banco Bamerindos, ele
nos intervalos do Jornal Nacional, ele exibia programetes, ou seja, inserções de apenas 1 minuto, geralmente, e esses programetes, eles destacavam paranaenses ilustres. Então, a Sônia Braga, o Erson Capri, que é um galã, ator galã da Globo, o saudoso poeta Paulo Liminski, enfim, todos os paranaenses de destaque apareciam nesse programa, que ia nos intervalos do Jornal Nacional. Nos anos 90, o Bamerindos deu continuidade a esse projeto, mas ao invés de ser focado no Paraná, esse projeto ele passou a contar histórias de pessoas anônimas Brasil afora. Então, essa música, O Bicho do Paraná, era a música tema desse programete que eu estou mencionando e que resgatava, né, dava destaque a paranaenses ilustres. Né? Então, foi a partir desses programetes do Banco Bamerindos que essa música ganhou popularidade. E em 85, quando o Coritiba foi campeão brasileiro, o Banco Bamerindos foi lançado um comercial do Banco Bamerindos com essa música de fundo, né? O Bicho do Paraná. Então, esse título do Coritiba também ajudou a dar mais popularidade ainda a essa música. E em 2011, o João Lopes recebeu a comenda, uma medalha, que é a Ordem Estadual do Pinheiro, do então governador Beto Richa. E em 2 de agosto do ano passado, ou seja, de 2022, essa música ela foi declarada um patrimônio cultural e artístico do estado do Paraná, pela lei número 328. Mas por que eu estou falando tanto dessa música, do João Lopes da Silva, dessa música, né? Por causa desse rapaz aqui, o Aurino Soares, né? Para quem não sabe, esse rapaz aqui, gordinho, mais gordo do que esse pobre anônimo youtuber, né? O Aurino Soares, ele foi o fundador do jornal A Notícia, isso em 24 de fevereiro de 1923. Né? Então aí é que entra, por isso que eu estou falando do Bicho do Paraná. É uma referência aqui ao nosso amigo Aurino Soares, o fundador do jornal A Notícia. E contando bem resumidamente sobre a história da música, o Bicho do Paraná, é que no início dos anos 80, pouco antes do lançamento do seu primeiro disco, em 81, o João Lopes ele foi levado à cidade do Rio de Janeiro por um empresário. Então a intenção era que ele se tornasse conhecido, fizesse sucesso nacionalmente a partir do Rio de Janeiro. Só que esse empresário exigiu que o João Lopes ele fizesse a barba e cortasse o cabelo, como ele foi mencionado na própria música, pelo que vocês ouviram. Só que o João Lopes, ele não aceitou isso, não só por uma questão de personalidade, mas também pelo fato dele, apesar de não seguir mais o movimento hippie, dele seguir ainda princípios do movimento hippie. O João Lopes ele é descrito como uma pessoa muito generosa, ele era capaz até de dar a própria roupa, de dar a própria roupa que ele estava vestindo para uma pessoa necessitada. E ele, até o fim da vida, como eu disse ainda há pouco, ele seguiu muitos dos princípios do movimento hippie. Então, isso, além de ser contra a própria personalidade dele, ia contra os princípios do movimento hippie, ou seja, de ser você mesmo, de ser autêntico, né? Então, essa tentativa de fazer sucesso nacional a partir do Rio de Janeiro acabou não dando certo, obviamente. E ele estava fazendo ele fez um show em um restaurante em Ipanema. E ele viu, né, na praia, obviamente na praia de Ipanema, muitos surfistas, muitos garotos com cabelo bem curtinho, bem cortadinho, playboyzinho e tudo mais. E daí é que surgiu aquele verso: não sou o gato de Ipanema, e sim bicho do Paraná. É uma referência a essa apresentação desse restaurante e essa tentativa de, digamos, pasteurizar, comercializar, tornar a imagem do João Lopes mais digerível, entre aspas. Perdão pelo vídeo um tanto longo, e no próximo vídeo mais informações interessantes. Então, até lá!